e ela vai cometendo aqueles determinados erros, é quando a fanbase solta a mão dela. Olá, eu sou a Thais, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você é um inscrito e retornando, seja muito bem-vindo de volta. Quando você estiver... Meu Deus, tá muito sol, não tô conseguindo enxergar um pouco. Não melhorou muita coisa, não. Agora melhorou um pouco. Quando você estiver assistindo esse vídeo, a gente estará perto de completar um ano de canal. Estará perto de completar um ano do dia em que eu postei essencialmente o primeiro vídeo, que eu considero o primeiro vídeo desse canal. Então, eu pensei o que eu poderia fazer para representar esse momento que não revisitar o começo. O primeiro vídeo que eu postei foi o vídeo Rory Gilmore e a Síndrome dos 30, um vídeo que não só eu ainda gosto muito, como um vídeo que todos os dias ainda alguém que se conecta com ele o encontra, o que me faz muito feliz, que ele continue relevante até hoje. E por isso eu acho que faz muito sentido a gente voltar ao começo, até mesmo porque, apesar de após isso eu ter feito outro vídeo sobre a Rory, falando sobre ela e a síndrome da criança prodígio, eu não tenho 100% de certeza se eu algum dia de fato sentei e falei empiricamente só sobre o que eu acho, só uma análise da Rory. Então, por que não voltar a essa personagem que foi o início de tudo e faz muito tempo que eu não falo sobre? É de conhecimento geral que a Rory ela é a personagem mais odiada da fanbase de Gilmore Girls. Eu acho que eu não tô exagerando nem um pouco quando eu digo isso. Porque é só você digitar Rory Gilmore no Google, que aparecem dezenas de vídeos falando sobre o declínio e a queda e como a Rory mudou e como as pessoas não gostam dela, tanto no YouTube, no TikTok, Instagram, em todas as plataformas de mídia. Todo mundo é muito decepcionado com a trajetória dela na série, com o que ela se tornou, né? E quase sempre isso é porque as pessoas se apaixonaram pela Rory da primeira temporada. Eles adoravam a Rory ali no comecinho da série, primeira, segunda, terceira temporada, e aí quando a personagem vai chegando à fase adulta e ela vai cometendo aqueles determinados erros, é quando a fanbase solta a mão dela. E, só pra deixar claro, eu não acho que ninguém tá errado em recriminar as atitudes da Rory quando adulta. Eu concordo que ela toma atitudes muito ruins. Eu só não entendo a lógica de você passar a odiar a personagem a partir dali. Porque pra mim, a Rory nunca teve um desvio de personalidade tão grande assim. Eu acho que as atitudes dela na fase adulta são muito similares às atitudes dela na adolescência, na verdade. Com a única diferença que na fase adulta, ela tem mais liberdade para fazer escolhas distante da mãe. A verdade é que desde o começo da série, a Rory em vários momentos ridicularizou outras mulheres, por exemplo. Principalmente meninas que não agiam ou não tinham a mesma visão de mundo dela, sabe? Toda vez que ela se deparava com uma menina ou com uma mulher que fosse mais hiperfeminina, que os hobbies, as paixões, os gostos, se voltassem mais coisas consideradas de menina, sabe? A Rory se sentia superior a essa pessoa. Ela não considerava essas pessoas intelectuais o suficiente, elas não estavam no mesmo nível dela. E, consequentemente, ela sempre rotulava essas meninas ou mulheres como estúpidas, sei lá, porque o interesse delas era primordialmente em meninos. Quando existe uma grande hipocrisia ali, porque a Rory passa muito tempo na série obcecada pelos namorados dela. Ela absolutamente era incapaz de admitir que quaisquer dessas meninas ou mulheres pudessem estar no mesmo nível de inteligência dela. Um ótimo, eu diria, o melhor exemplo disso é a maneira como ela fala e trata a Shane, que é a menina com quem o Jay está saindo, depois que ela beija o Jay, no verão, quando ela volta. Essa menina não havia feito absolutamente nada de ruim contra a Rory. Não existia motivo algum para a Rory ter algum ressentimento contra ela. Essencialmente, a Shane, até a Rory começar a implicar com ela, nem notava que ela existia. Mas é óbvio que a Rory se sente intimidada por ela porque ela tinha sentimentos pelo Jayce, estava com ciúmes e não conseguia tomar a atitude de fazer alguma coisa a respeito. Ela é tão egoísta que ela não somente queria continuar no conforto do relacionamento que ela estava, como ela queria que o menino que ela gostava continuasse sozinho, ainda que ela não tomasse a atitude de ficar com ele. Ela queria ser a garota no lugar da Shane. E com 17 anos, que eu acho que é o que ela tinha na época, obviamente ela não tinha maturidade de racionalizar esses sentimentos, essas emoções e tomar uma atitude madura com relação a isso. No entanto, ela não age assim apenas aí,
sabe? A Rory tem essa atitude em muitos momentos da série. Essa é, de verdade, a maneira como ela enxerga outras mulheres, e isso é muito, muito ruim. E é muito contraditório pra feminista que ela se diz ser. Ela só é pró-mulheres quando favorece ao que ela quer. E o pior é que esse foi um comportamento que ela aprendeu da Lorelai. Principalmente porque em inúmeras ocasiões em que a Rory se comportava dessa maneira, como adulta, ao invés da Lorelai recriminar essa atitude, ela não só incentivava, como ela entrava na brincadeira. Ela era a primeira a rotular as mulheres dessa maneira e a ridicularizar mulheres assim. Essencialmente, elas ofendiam várias meninas que não tinham feito nada contra elas. Tudo porque a única pessoa que importava pra Lorelai era a Rory. Ela não tinha preocupação nenhuma de como a Rory agia com as pessoas ao redor dela. Na verdade, ela acreditava que a Rory era a pessoa mais bondosa, mais doce do mundo e não tinha maneira na vida da Rory fazer alguma coisa ruim contra alguém. Isso é horrível, porque a Rory cresce com o conceito de que ela quer sempre provar que se ela puder conseguir o cara, ela consegue. Mesmo que isso signifique sacrificar a integridade moral que ela diz que ela tem. Então, as frustrações dela acabam sempre sendo projetadas em outras mulheres quando ela não consegue o cara que ela gosta. E toda vez que ela é confrontada, seja sobre isso ou em qualquer outra situação específica, a reação dela é sempre uma atitude passiva-agressiva. Ela acha que ela, tão bondosa, a pessoa a qual a mãe dela diz que é a menina mais doce do mundo, jamais poderia ser malvada, jamais poderia machucar ou ofender alguém. Eu acho muito bom o exemplo de quando ela e o Jim terminam e ela quer começar a namorar com o Jazz, mas ela vai até a casa do Jim primeiro e quer pedir desculpas e quer que ele aceite as desculpas dela e tal, e ele fala que nem todo mundo precisa gostar dela. Ela não acredita que ela é uma Mean Girl porque ela é tão boazinha. Como alguém poderia não aceitar as desculpas dela? Como alguém poderia não entender que ela não fez nada de ruim de propósito? E esse comportamento se estende para tudo que ela faz na vida, além dessas rivalidades amorosas que ela tem na adolescência. Então, essencialmente, eu não acho que existe uma mudança drástica de caráter da Rory quando ela passa a ser adulta. Eu acho que ela só continua desenvolvendo um comportamento que ela sempre teve, com o adicional de agora ela ser adulta e as atitudes dela terem um peso, um impacto ainda maior no mundo, né, assim como na vida dela. Depois de um tempo refletindo, eu comecei a perceber que talvez esse ódio tão grande e às vezes tão gratuito contra a Rory seja um ódio contra, seja mais uma representação de um sentimento que a gente como sociedade está vivendo contra a síndrome da criança prodígio, mais até do que contra a personagem em si. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa relembrar qual é a trajetória da Rory em Gilmore Girls. Ela começa como essa menina super certinha, super estudiosa, muito inteligente, muito interessante até, e que a grande, sei lá, a característica que a diferenciava, assim, principalmente das outras personagens de série da época, é que ela era a melhor amiga da mãe. No começo dos anos 2000, a gente tinha um ar de adolescente rebelde. E assim, a Rory da primeira temporada, salvo algumas exceções, mas em geral, ela é muito relacionável, ela é muito gente como a gente, é muito fácil se ver na Rory, principalmente se você foi uma menina, uma pessoa que era muito caseira, que gostava muito de ler, que preferia ficar em casa, que tinha dificuldade em ter um grupo grande demais de amigos. Como ela era tão legal de se ver nela, de se imaginar nela, de se projetar na personagem, até mesmo alguns comportamentos problemáticos dela, alguns defeitos, algumas características mais chatinhas, eram mais tolerados no começo das temporadas. A questão é que conforme a série vai progredindo, a Rory vai crescendo, ela acaba saindo um pouco da bolha que ela vivia e conhecendo mais pessoas e descobrindo novos gostos e hobbies e coisas que ela gosta de fazer. E aí, esses pequenos defeitos, essas coisas que passavam despercebidas, acabam sendo mais gritantes, porque ela não é mais aquela menina tão certinha, tão obcecada com as regras. A não ser que ela seja super bem sucedida na primeira tentativa, quando ela vai descobrir algo novo, ou que ela seja super aclamada naquilo, um puta sucesso, ela desiste e ela não tenta mais uma vez. E eu acredito que foi esse conjunto de coisas que tornou a personagem tão odiada atualmente. Mas, será que todo mundo que odeia e critica tanto a Rory em todos esses aspectos para pra pensar por que a Rory é assim? O que eu acho muito interessante na personagem da Rory é que o valor-chave dela na série
ela ser uma criança que tem essa síndrome da criança prodígio. Uma criança... E mais uma vez, só ressaltando que síndrome da criança prodígio é um termo inventado, assim como a síndrome de Peter Pan e... Qual foi a outra síndrome? A síndrome dos 30. Não tem validade científica, é só um termo para ficar mais fácil. É um conceito que a gente usa na internet enfim, não sempre aí diagnosticando as pessoas, se diagnosticando assim, como se fosse uma doença, tá? E o que é a síndrome da criança prodígio? Ela é um termo usado para identificar, não diagnosticar, pessoas que se saíam muito bem, principalmente na escola, na infância, que performavam tão bem que muitas vezes foram chamados de superdotados, talvez, ou gênios, extremamente inteligentes, pessoas que eram separados na turma, por exemplo, dos seus outros colegas de classe, sabe? Eram os grandes exemplos que os professores davam, eram super bem-sucedidos em tudo que eles tentavam, os melhores alunos da classe, os ganhadores de prêmios, os alunos de destaque, valedictorian e etc. E que, quando adultos, continuam sentindo uma grande pressão para continuar recebendo todo esse reconhecimento, porque sentem que eles precisam estar à altura das expectativas que as pessoas criaram para eles quando eles eram mais novos, ou expectativas que eles mesmos criaram desde novos por sempre viverem nesse grande alto de premiação. As pessoas que sentem que se enquadram na síndrome da criança prodígio começaram a compartilhar os seus sentimentos em relação a isso também. Esse vídeo viralizou, muita gente começou a fazer outros vídeos, compartilhando dos mesmos sentimentos e comentando as suas experiências. E principalmente contando como, depois de um tempo e terapia, eles perceberam o quão ruim foi essa criação dessa maneira para a psique deles. Muitas disseram que cresceram associando o seu valor como pessoa à aprovação acadêmica, à premiação, ao triunfo, a ser melhor que todos os outros. E por isso, quando essas pessoas se tornaram adultas e começaram a entrar no mercado de trabalho, elas foram percebendo que, cara, os trabalhadores nem sempre vão receber um feedback por tudo que eles fazem, sobretudo um feedback positivo. Você faz o seu trabalho no Brasil. Então, não é como era na escola. E eles não são aplaudidos o tempo inteiro, e isso deixa eles muito para baixo. Ou até mesmo, eles foram percebendo que pessoas que não eram excelentes na escola, não eram os grandes gênios, né? Aqueles alunos que era para ficar de olho porque iam fazer grandes coisas na vida adulta e tal, que essas pessoas estão se saindo muito melhor na vida adulta, no mercado de trabalho, do que eles. Muitas vezes porque essas pessoas desenvolveram muitas habilidades sociais que são importantes pra gente se sair bem em determinadas áreas, enquanto que eles ficaram tão focados na tecnicalidade, né, do estudo, que tem dificuldade nisso. Então, eles também têm esse, de certa forma, rancor, uma angústia de achar que eles mereciam esses grandes lugares porque são super letrados, grandes intelectuais, e pessoas que tiravam grandes notas da escola, faculdade, etc. Essas pessoas têm muita dificuldade de entender que, como adultos, eles não são a pessoa mais inteligente da sala. E, sem uma lista de objetivos intelectuais para eles atingirem, eles acabam ficando muito entediados no dia a dia da vida adulta, porque a vida adulta é uma rotina muito básica. Então, eles percebem que a validação que eles tanto almejam, tanto procuraram a vida inteira, nunca esteve ligada a você completar aquele projeto em si, a você obter conhecimento, mas sim ao triunfo, ao aplauso, sabe? A sensação de eu sou melhor, eu conquistei isso, ninguém tá num ranking mais alto do que eu. Eles não se dedicavam tanto porque eles prezavam o aprendizado, mas sim porque eles prezavam a premiação, superar outras pessoas que na cabeça deles eram consideradas comuns. Além disso, muitos contam também que serem aclamados por terem ficado tão à frente dos colegas de classe, tão cedo, né, no desenvolvimento, sendo tão novinhos, tão pequenininhos, criou um falso senso de que eles deveriam ser bem-sucedidos em tudo. E isso é completamente irreal na vida adulta na sociedade. Ninguém nunca vai ser bem-sucedido em absolutamente tudo que você faz. Você, às vezes, vai ser bem-sucedido em uma ou duas coisas, mas vai ter muitas coisas que você é simplesmente irregular ou bem ruim. Isso é a vida. E quando você, desde criança, aprende a tentar coisas e errar, e a tentar coisas e não ser bom, mas mesmo assim continuar fazendo
pelo prazer que isso te dá, por diversão, simplesmente, sei lá, por conhecimento e tal, você cria esse entendimento e isso te dá maturidade para atuar na vida adulta. Porém, como as pessoas que foram crianças prodígio nunca tentaram algo que elas não eram realmente extremamente boas, as melhores em tudo, elas não sabem lidar com o fracasso. Elas não sabem lidar com o fato de serem só ok, de serem só medíocres em alguma coisa. Porque na cabeça delas, ser prodígio não é algo que você pratica e alcança. É algo que você é. Então, toda vez que elas encontravam uma barreira, elas desistiam. Toda vez que elas encontravam algo que elas não eram automaticamente excelentes, elas paravam de estudar. Então, eles não conseguem contemplar a ideia de não serem bons em alguma coisa. E uma vez que você é alimentado com a ideia de que você é super talentoso quando criança, você internaliza que não pode parar de continuar a provar que merece esse título. E, às vezes, acredita que fazer perguntas ou falar abertamente sobre não saber fazer alguma coisa te deixa tão preocupado que você não vai ser tão inteligente como as pessoas pensavam, que isso te trava. Por isso, geralmente, essas pessoas não sabem pedir ajuda, por exemplo. Eu vi um psiquiatra usar a seguinte analogia e eu achei ela incrível para descrever a diferença entre você ter uma criança prodígio e uma criança normal. Imagina que você tem uma grande propriedade, né, um espaço enorme para construir uma mansão. E você tem a planta para a construção dessa mansão. E aí, você olha essas duas coisas e você tem nas suas mãos os instrumentos. No entanto, o trabalho duro, árduo, para levantar uma mansão, apesar de você ter a planta e a propriedade, ele é muito maior do que se você simplesmente construir uma casa. E é essa mesma questão com as crianças prodígio. Elas têm um grande potencial e, às vezes, elas até têm instrumentos, mas sem trabalho duro, elas também não vão chegar a lugar algum como qualquer outra pessoa. Elas simplesmente assumem que as coisas são fáceis para elas sem que elas precisem se esforçar tanto quanto a criança, entre aspas, comum. E por ouvir isso, a criança prodígio internaliza essa afirmação. Porém, a verdade é que exigiria muito mais. Você pode ter a propriedade e a planta, você pode ter todo o potencial, porém, construir uma mansão ainda vai dar muito mais trabalho do que construir uma casa. Você alcançar esses altos ideais, essas imensas expectativas que os próprios adultos colocaram em cima de você quando criança, é muito mais difícil do que você ser só um adulto bem-sucedido no nível regular. E, na verdade, até as pessoas consideradas, entre aspas, gênios, né, da sociedade, trabalharam muito duro e de maneira excepcional para chegar onde elas chegaram. Só para você ter um exemplo que eu acho que é o mais significativo e mais conhecido, Einstein só foi aprender a ler quando ele tinha 9 anos de idade, o que para os padrões comuns da sociedade é super tarde. Não, e ele foi reprovado nas provas de admissão da faculdade. Só que ele tinha uma mentalidade bastante positiva com relação a erros e ao fracasso. Então, ao invés disso super o colocou para baixo, ele desistir, nunca mais tentar de novo, ele usou isso como motivo. Ele estudou mais, se empenhou mais e todo mundo sabe que é Albert Einstein, né? Ele teve uma carreira excepcional. Isso tudo que eu falei é justamente tudo o que acontece com a Rory na trajetória da série. Independente de todas as dificuldades que a Lorelai passou como mãe solo, e ela passou por várias, ao longo da criação da Rory, ela sempre criou a Rory com esse senso de não só ela é extremamente especial, como a única coisa que ela precisava pra se sair bem na vida era ir bem na escola, era ter um sucesso acadêmico. E tudo bem que toda mãe acha o seu filho extremamente especial, e principalmente naquela época existia esse conceito, esse pensamento de que concluir uma faculdade era a única coisa necessária para você obter sucesso na carreira. Porém, ainda assim, quantas cenas a gente tem na série de alguém questionando um despreparo ou uma atitude da Lorelai com relação à criação da filha, e a resposta dela é sempre, não, a Rory é especial, a Rory é diferente, isso nunca vai acontecer com a Rory. Por exemplo, quando ela e o Max estão prestes a casar e ele pergunta qual o papel dele na vida da Rory, se acontecer determinada situação, como ele deve reagir, e ela fala, a Rory já tá criada, a Rory já tá educada, você não precisa fazer nada. Quando a Rory tinha 15 para 16 anos na época. Quando ela acha que a Rory não precisa se matricular em várias faculdades porque simplesmente ela vai só entrar em Harvard só por tentar. Quando a Emily questiona ela sobre a Rory precisar de mais atividades extracurriculares para colocar no currículo dela, já que as faculdades já tinham começado a olhar outras coisas além de
altíssimas notas. E a resposta dela é tipo, não, mas com a Rory vai ser diferente, porque ela é especial, ela vai entrar. Quando eles estão naquele jantar, onde os avós da Rory vão conhecer o Jim pela primeira vez, e o Richard é super estúpido com ele, fala várias coisas e pergunta, e humilha ele por ele não ter um projeto do que fazer na vida, uma faculdade, etc. E o Richard faz essa comparação entre ele e a Rory, e a resposta da Lorelai é, não, a Rory tem tudo isso planejado porque ela é especial. É só isso. A verdade é que todos esses planos, toda essa ambição da Rory vinha muito da Lorelai. Ela projetou todos os sonhos frustrados dela na filha. E por isso, quando a gente encontra a Rory Gilmore no Revival, quando ela já tá com 32 anos, fica parecendo que ela tá estagnada. Fica parecendo não, ela tá estagnada. Mas fica parecendo que ela não é bem-sucedida, que ela não conquistou nada na vida, não desenvolveu todo o grande potencial que ela tinha. Quando, na verdade, o local que a Rory tá, ele é bastante realista. Ela, bem ou mal, é relativamente sucedida na carreira de jornalista. Ela só faz muito mais trabalho freelancer. Ela não tem uma carreira estável. Mas ela também não deixou de fazer nada com todo o conhecimento, aprendizado e dinheiro que foi investido nela. A questão dela não ter uma casa e não ter planejamento e organização é muito justificável pelo fato de, primeiro, toda a projeção que foi feita para ela, que ela tinha que obter sucesso acadêmico, e a grande obsessão de organização que ela tinha era muito focado para isso e não em outros aspectos da vida dela. E além disso, ela cresceu muito privilegiada, apesar de o tempo inteiro a série fazer tentar parecer que ela e a mãe eram pobres, quando elas não eram pobres. E elas tinham todo o acesso que o dinheiro dos Gilmore poderiam prover. Então, assim como a Lorelai sempre soube que ela poderia, se quisesse, pedir dinheiro aos pais, a Rory sabe que ela pode, se quiser, pedir dinheiro tanto a mãe quanto a avó. Ela sempre vai ter uma casa. Ela sempre vai ter a herança da família. E sim, no momento em que a gente encontra a personagem, ela tá desmotivada, cansada, frustrada, entediada com a vida que ela tá levando. Muito insatisfeita com a qualidade do trabalho que ela tá produzindo, né? Aquele livro que ela tenta escrever com aquela mulher doida lá. Porém, ela fica super ofendida quando se espera dela estar preparada para uma entrevista de emprego. Ela fica super ofendida também quando aquela outra revista, acho que é Condé Nast, entrevista ela e eles dão uma pauta que ela acha que é superficial, que é inútil, que ela não teve interesse. Porque ela ainda acha que ela é excepcional, que tudo que a reputação dela tem a dizer deveria precedê-la, que ela não precisa se esforçar, que ela tem que ser exímia em alguma coisa simplesmente por ser. Afinal, foi isso que foi ensinado a ela desde criança. Ela nunca teve de fato, um grande choque de realidade. Apesar daquele momento onde o Mitchum fala pra ela que ele acha que ela não tem talento pra se tornar uma grande jornalista, e no fim das contas ele tava certo. E ela sai da faculdade, etc. Mas apesar disso, ainda assim ela não teve um grande choque de realidade, porque depois ela volta pra faculdade e dá tudo certo. Mas dá tudo certo porque ela se esforça, mas ela não entende isso. Não fica claro se os roteiristas fizeram isso de propósito, mas a Rory, de 32 anos, que, entre aspas, falhou na carreira, serve como uma boa crítica à sociedade que glorifica o talento natural, de genialidade, ao invés de esforço e trabalho duro e prática e repetição, que na verdade deveria ser a receita para o sucesso. Então, a Rory acaba se tornando, sem querer, a prova de que criança prodígio é um mito inventado por adultos e que talvez você viver a sua vida inteira para alcançar as expectativas dos adultos ao seu redor, expectativas que talvez você nunca tenha refletido, será algo que você queria fazer para sempre. E é claro que muitas vezes esses alunos tidos como um prodígio desenvolveram um complexo de superioridade, e isso tem um espectro muito ligado a classicismo, racismo, muito privilégio na sociedade, que é o caso da Rory, porque a maioria dessas pessoas são como ela, brancos, classe média, pessoas que realmente viveram desde criança uma vida que proporcionou a eles poder acreditar que o esforço acadêmico era a única coisa necessária para conquistar o mundo, enquanto a grande maioria de nós, mortais, sabia que não ia ser suficiente, porque a vida é muito difícil e às vezes você não conseguia nem se dedicar totalmente à vida acadêmica porque você tinha outras coisas para se preocupar, para fazer, começar a trabalhar cedo, etc. Então eu espero que vocês tenham gostado desse adicional a um assunto que eu já havia trabalhado aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de revisitar essa personagem e esse assunto, que foi basicamente o início do canal. Então, quem não me conhecia nessa época ainda teve a oportunidade de conhecer, e quem está comigo desde o começo reativou as lembranças. E eu queria agradecer a todos vocês que assistem, que comentam, que me mandam mensagem no Instagram, que me seguem, que trocam, né, que tem essa interação de troca comigo.
realmente o canal cresceu para além do que eu esperava nesse período de tempo. Eu fico muito feliz com o caminho que ele tomou e com a repercussão que ele tomou. E é isso. Eu espero que essa comunidade continue crescendo dessa maneira tão gostosa e confortável, agradável, essa coisa de amizade e fortalecimento feminino que a gente construiu aqui na grande maioria dos comentários da grande maioria dos vídeos. E se você gostou desse vídeo e quer continuar assistindo o canal, quer que o canal continue acontecendo, não esquece de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal, comentar o que você achou aqui, compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas. E também usar a opção de hype aqui do YouTube, que ajuda muito a impulsionar esse vídeo na... Como é que fala? Não é foi o page do TikTok. Nos recomendados das pessoas. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, ajuda muito a divulgar o meu trabalho também, afinal eu sempre falo sobre os vídeos, sobre as séries que eu estou assistindo, e sempre, sempre converso com vocês pelas DMs por lá. Às vezes os comentários aqui a gente não consegue desenvolver uma conversa muito longa, mas se você mandar uma mensagem no Instagram, continuando o assunto de um vídeo ou, sei lá, dando ideia para mais um vídeo, pode ter certeza que eu estarei lá pronta para ouvir. Então é isso, espero que você continue aqui por mais 1 ano, 2 anos e quanto tempo a gente continuar aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.